18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba, os destaques principais do programa de hoje. MDB já percebeu que Simone Tebet não decola e vai apoiar o ex-presidente Lula. Ataque no metrô de Nova York deixa quase 30 pessoas feridas. Tucanos criticam Geraldo Alckmin como vice de Lula. O governo libera verba para socorrer vítimas de enchentes em Paraty e Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Conselho de Ética da Assembleia aprova o pedido de cassação do deputado Arthur Duval. O Cidade em Revista está no seu rádio, seu tablet, seu computador, seu celular, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18h06 agora. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Quer
transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h09 na Paraíba, pontualmente 6h09, os ponteiros mudando agora para 6h10 na Paraíba. Meus amigos, boa noite, minhas amigas, saudações sinceras a todos, espero que estejam bem. Aqui nós estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões, o nosso bate-papo sobre os assuntos mais importantes das últimas horas. Outra vez toma conhecimento de um maluco que se acha no direito de chegar num local de grande concentração de pessoas e de sair atirando, ferindo, deixando com sequelas irreversíveis pessoas que não lhe fizeram nenhum mal. Mais uma vez a cena repetiu-se hoje na chamada capital do mundo, que é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos.
E a imprensa e as autoridades locais já divulgam que são, nesse momento, 29 pessoas feridas, algumas delas em situação gravíssima. O sujeito vai para uma estação de metrô, dirige-se a um vagão, solta uma bomba de efeito moral que produz fumaça para embaçar a visão de todo mundo e sai atirando nas pessoas que ele não conhece, trabalhadores que estavam se dirigindo para o seu local de trabalho. O que é que leva uma pessoa a fazer isso? Ah, não, é maluco. Ah, não, é doido, tem distúrbios mentais, está passando por um tratamento psiquiátrico. E por que não pula de um prédio de 30 andares? Por que não vai lá em Nova York, não sobe num prédio daqueles altos que tem ali em Manhattan e pula lá de cima? Não. É doido, mas vai fazer o mal a outras pessoas. E aí vem o debate sobre armas, vem o debate sobre o excesso de democracia. E a essa altura dos acontecimentos, Nova York está com 1 hora a menos do que nós aqui, é o mesmo horário de Manaus, onde meu amigo Marivaldo me escuta agora. Então são 5h12 por lá. Até agora não há registro de prisão. Naturalmente que a polícia está trabalhando, o próprio FBI, e deve chegar a essa pessoa que praticou essa maldade na manhã de hoje, no momento em que o transporte público está lotado, com as pessoas indo para o trabalho, outras indo para a escola, indo para os seus compromissos, enfim. Nem foi a primeira vez e nem será a última, porque a maldade humana não termina, não acaba, não tem fim. Há sempre alguém, existe sempre alguém preocupado ou usando a inteligência para produzir maldade. E a gente não sabe quando nem onde vai acontecer, infelizmente. As cenas são horríveis, pessoas caídas na estação do metrô, no solo do vagão, removidas para o hospital, atordoadas, muitas delas sem saber para onde correr, sem saber o que fazer. Até 1 hora atrás, as autoridades americanas, o próprio presidente Joe Biden falou sobre a situação. As autoridades americanas não tratavam o caso como um atentado terrorista, e sim como uma ação isolada. São 29 pessoas, 10 das quais foram baleadas. Quer dizer, o sujeito jogou a bomba de fumaça, a granada de efeito moral, embaçou a vista de todo mundo e meteu bala. 10 pessoas baleadas. 5 vítimas estão em estado gravíssimo, segundo boletins médicos. Conforme a rede de televisão NBC News, o autor desse atentado, desse ataque, ele estava utilizando um colete na cor laranja, que normalmente é usado por trabalhadores da construção civil lá de Nova York. Ele usava também uma máscara de gás, não é uma máscara dessas que a gente está usando na pandemia, mas aquelas máscaras que protegem para que a pessoa não respire gás. Às 8h30 da manhã, no horário local, 9h30 de Brasília, 9h30 na hora oficial do Brasil, o ataque aconteceu na rua 36, por onde passam as linhas D, N e R do metrô de Nova York, em Sunset Park. Inicialmente havia a suspeita de que explosivos tinham sido colocados na estação e que poderiam ser detonados. Porém, a polícia usou as redes sociais para negar que houvesse bombas no local. A população já vive assombrada em Nova York desde o 11 de setembro, de 2001, que vem essa situação toda. O metrô foi isolado, a cidade praticamente parou e a prefeitura pediu à população que ficasse longe da região, prevendo a possibilidade de tiroteio,
e de confronto entre o autor, se é que é uma pessoa só, e as autoridades policiais. A governadora de Nova York, Catherine Hochul, diz que acompanha desde o momento em que tomou conhecimento do trabalho dos policiais e da empresa que administra o metrô para que atualizações sejam divulgadas à população. São 18 horas e 16 minutos na Paraíba. Aqui no Brasil a gente, pelo menos até agora, não tem esse tipo de ação, esse tipo de maluquice, mas temos todos os dias tiroteios nas ruas das grandes cidades, das grandes capitais, onde pessoas também perdem suas vidas. Uma cidade como o Rio de Janeiro, meu amigo Marcos Soares me escuta lá agora, apesar de toda a sua beleza, você tem tiroteio todo santo dia, e mais de um tiroteio por dia. Nem algumas cidades de países que estão reconhecidamente em guerra tem tanto tiroteio como no Rio de Janeiro. E as autoridades foram deixando que isso acontecesse, perderam o controle e há áreas, inclusive, onde as autoridades policiais sequer conseguem entrar. Esse fato ganha repercussão mundial, cobertura da imprensa do mundo todo. Hoje estavam correspondentes de mais de 100 países participando dessa cobertura em Nova York. E é claro que as atualizações vão acontecendo e agora à noite deverá haver uma ampla cobertura na televisão. São 6h18, 18 horas e 18 minutos agora. Ivandro Lima, boa noite. Marcelo Robson Vitorino, Arimatea Neves, meu amigo Afonso Marreiro, boa noite. Graus é a temperatura nesse instante aqui no bairro do Catolé, em Campina Grande. Não chove, mas a possibilidade de chover durante a noite e também na próxima madrugada. Uma pergunta aqui de ouvinte em relação a voo da empresa Gol Linhas Aéreas para Campina Grande. Ele pergunta se esse voo ainda existe. Existe sim, o problema é o horário, porque muita gente que dorme cedo e não verifica, não acompanha o que ocorre na madrugada, não tem noção. Mas esse avião ele sai de São Paulo 10h30 da noite, chega aqui por volta de 1h30, 2h da manhã e retorna para São Paulo. Todas as noites ele chega. Como eu moro perto do Amigão e consequentemente perto do aeroporto, eu escuto o barulho dele todas as madrugadas por aqui. E para quem quiser acompanhar, quem tem internet aí e gosta dessas curiosidades todas, qualquer pessoa pode ir ao YouTube. Tem um canal no YouTube que mostra todas as operações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Se você gostar, tiver tempo e quiser acompanhar essas coisas da aviação, e eu gosto de acompanhar, eu, mesmo às vezes estando com o televisor ligado num jogo, num documentário, num noticiário que eu acompanho, eu tenho um outro televisor ligado nesse canal do YouTube e eu vejo todos os aviões que chegam e todos os aviões que decolam de qualquer grande aeroporto do Brasil. Eu estou me referindo a Guarulhos porque é de lá que parte esse voo para Campina Grande e retorna depois para lá também, mas isso tem do aeroporto do Galeão, tem de Congonhas também, São Paulo e outros aeroportos do mundo. Hoje em dia há essa possibilidade de você acompanhar tudo.
E eu gosto de ver essas operações acontecendo, porque é uma coisa muito bem feita e muito bem organizada e na qual não se permite falha. Se alguém falhar, tem acidente. Então, o controle de tráfego aéreo, por exemplo, no aeroporto como o de São Paulo, que tem centenas de voos todos os dias, é uma coisa fabulosa. Porque o controlador de voo vai mudando, né? Cada um trabalha um certo tempo, tem homens e tem mulheres, e essas pessoas não podem errar. Elas orientam os pilotos para os pousos das aeronaves e orientam para o taxiamento, o tráfego naquelas pistas laterais e que são paralelas ou perpendiculares às pistas de decolagem e pouso, da mesma forma que orientam os aviões que vão decolar. E a partir do instante em que a decolagem ocorre, eles dão a frequência através da qual os pilotos podem se comunicar com o controle de voo. É uma coisa muito bem feita e que qualquer pessoa pode acompanhar, desde que tenha interesse, desde que queira aprender. E eu sou um aprendiz diário, um contumaz aprendiz, que não me canso de buscar aprender as coisas, até para poder conversar com vocês aqui e dar essas respostas. Mas o voo de São Paulo para Campina Grande continua. Todas as madrugadas o avião chega aqui e um pouco tempo depois decola de volta para São Paulo. Da mesma forma que o voo da Azul, que é de manhã, também acontece. Mas como a pergunta aqui foi sobre o voo da Gol Linhas Aéreas, a resposta está dada. 18h23 agora, 6h23. Eu quero logo fazer aqui uma correção sobre algo que eu disse ontem e que não corresponde à verdade, porque na realidade todos nós podemos nos confundir. E quando eu me reportei ontem à entrevista que o presidente da República deu ao Sistema Liberal de Comunicação lá do Pará, eu dizia que esse sistema de comunicação pertencia ou pertenceria ao grupo do senador Jader Barbalho e do governador do estado do Pará, que é o filho dele, Helder Barbalho. Na realidade, não é esse o grupo de comunicação da família Barbalho. O grupo de comunicação de Jader é o grupo diário, que tem também emissoras de rádio, de televisão, jornais, mas fica feita a correção que me foi passada pelo amigo e colaborador, o Alexandre Gomes, que mora lá do lado. Ele mora no Amapá, é aqui de Campina Grande, mas sempre que pode também acompanha o nosso programa. São 6h24 agora. Essas coisas são comuns, não é, no nosso Brasil. E no resto do mundo também, vocês não se enganem. No Maranhão, por exemplo, quem é que manda na comunicação até hoje? É a família Sarney. A rede Mirante de comunicação pertence a Zé Sarney, a Rosiana, a família Sarney. Está até hoje lá o filho de Maria Barbosa, que é o Robson Barbosa, que é diretor do Sistema Mirante de Comunicação, onde trabalha também o meu amigo Maciel Lima, que foi colega nosso aqui na rádio, na TV Borborema. Então, e em outros estados acontece a mesma coisa. Você vai para Alagoas, está lá o grupo Arnon de Melo, que é o grupo da família de Fernando Collor de Melo. Aqui na Paraíba, as afiliadas da Globo pertencem a quem? A família de Zé Carlos, do saudoso Zé Carlos da Silva Júnior, porque quando adquiriu isso aí, Zé Carlos foi vice-governador, chegou a assumir o governo do estado em algumas oportunidades. É sempre para a mão de político, é sempre para a mão de pessoas milionárias, é sempre para a mão de pessoas que nem precisam disso, mas por uma questão de status e tal, muitas vezes bancam o sistema, porque custa caro, custa muito para manter, e às vezes nem há retorno financeiro. Mas por uma questão de status e tal, o pessoal bota lá, às vezes sem entender nada, mas o barco vai sendo tocado dessa forma.
são 6 horas e 26 minutos na Paraíba. A situação vai ficando complicada para aquele deputado estadual de São Paulo, o Arthur Duval. O sujeito tem o sugestivo apelido de Mamãe Falei. Aquele que foi lá para a Ucrânia, naturalmente com passagem paga talvez pela própria Assembleia Paulista, foi para a fronteira lá da Polônia com a Ucrânia, vendo o sofrimento daquelas pessoas, os refugiados chegando a cidades polonesas, cidades fronteiriças, e essas pessoas que chegavam eram idosos, homens e mulheres, e meninos, rapazes, adolescentes com menos de 18 anos, ou menos de 16 anos, e as mulheres, moças, meninas, mães, avós, porque as autoridades da Ucrânia liberaram a saída dessas pessoas. E os homens ficaram lá para lutar, para enfrentar os russos. Eles não permitiram que os homens saíssem. E o deputado foi para lá corujar, como diz meu amigo Emanuel Ivan, as ucranianas. Vendo o sofrimento daquelas pessoas chegando, todas ali, coitadas, sentidas, chorosas, entendeu? Famintas, sujas, porque algumas andaram 60 quilômetros ou mais. Imagine você a distância de Campina Grande para Alcajá, você andando com medo de bomba, arrastando menino, animal de estimação, e o cara, em vez de se compadecer com essa situação, ele ficou olhando para as meninas, a beleza das mulheres, nesse sofrimento, e achou mais de mandar áudio para os amigos aqui no Brasil, com teor sexista, como se diz hoje, dizendo que as meninas eram bonitas, eram gostosas, eram isso, era aquilo, e que nem nas melhores baladas de São Paulo ele encontrava tanta mulher bonita como lá na guerra. Então, um cara desse é um canalha, né? É claro que em muitas situações o instinto masculino pode aflorar em qualquer homem, e ele pode olhar para uma mulher exprimindo, ou pelo menos despertando em si um desejo sexual, mas não numa situação dessa. Isso acontece em situações normais, onde você pode admirar a beleza de alguém de forma contida, ficando na sua, sem externar isso aí. Agora, você ir para uma guerra em meio ao sofrimento, a pretexto de ajudar ou de fazer alguma coisa para colaborar com essas pessoas, aí vai somente olhar para as mulheres, para o corpo das mulheres, e para passar mensagem para os amigos, dizendo que nunca tinha visto tanta mulher bonita na vida dele, nas filas das refugiadas. Então isso é um canalha. Aí quando chegou aqui tentou dar desculpa de todo jeito, e essas desculpas não colaram. Pois hoje o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a cassação do mandato do deputado Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar, após ele ter feito aquelas declarações machistas sobre mulheres da Ucrânia. Não foi cassado, entendo. O Conselho de Ética aprovou o quê? Para você entender bem direitinho. Aprovou o pedido de cassação, que aí vai para o plenário, depois da casa fazer a votação. E essa aprovação hoje, no Conselho de Ética, foi por unanimidade. O relatório foi do deputado estadual delegado Olim, que é do Partido Progressista. Agora o parecer segue para o plenário da casa em forma de projeto de lei. Para que o mandato de Arthur Duval seja cassado, é necessário que a maioria simples dos 94 deputados estaduais vote de maneira favorável. Você vê, aqui nós temos 36 deputados estaduais na Paraíba, São Paulo são 94, porque o número de parlamentares é proporcional à população. Aliás, faz muito tempo que o pessoal não corrige isso aí, até porque o censo também passou algum tempo sem ser realizado. A sessão de hoje foi marcada pela agressão de um ex-assessor do deputado Gil Diniz por um também ex-funcionário do Arthur Duval. Membros do Movimento Brasil Livre, MBL, ficaram durante toda a sessão em frente à Assembleia pedindo a cassação do tal do Mamãe Falei. O barulho feito pelos militantes chegou a interromper a fala de alguns membros do colegiado paulista. Conhecido nas redes sociais como Mamãe Falei, falou que não devia, né?
O parlamentar foi até a Ucrânia sob o pretexto de que ia oferecer ajuda aos refugiados de guerra. E durante a sua passagem, lá na realidade ele foi para a fronteira, com a Polônia, ele mandou uma série de áudios para os colegas aqui no Brasil, especialmente colegas desse movimento Brasil Livre, com aqueles comentários machistas e sexistas. Em um deles, o deputado disse que as mulheres da Ucrânia eram fáceis porque eram pobres. Logo após o vazamento desses áudios, o próprio parlamentar assumiu a autoria, disse que era ele mesmo, não negou, se desfiliou do Podemos e se afastou do Movimento Brasil Livre. Esse cara queria ser candidato a governador de São Paulo, vocês acreditam? Em entrevista que deu a alguns sites, Duval concordou que merece ser punido pelas declarações, mas defendeu que uma possível cassação do seu mandato abrirá um precedente horroroso para a democracia brasileira, porque ninguém está falando para acabar em pizza, disse ele, deixa quieto. Me deu uma suspensão, agora, caçar os meus direitos políticos aí já é demais, disse ele. Isso é um precedente horroroso. Caçar um deputado por causa de um áudio privado, sem crime, sem direito de defesa, é um absurdo. Foi o que ele disse, é o que ele acha, não é? Eu acho que isso aqui vai se estrepar, não vai ter jeito não. Da mesma forma que aquele vereador lá do Rio de Janeiro, também ali é um caso perdido. O cara daquele não tem a menor condição de compor um poder legislativo em qualquer das suas instâncias. Agora, o erro está no povo que vota num elemento como esse aqui e num outro elemento como aquele lá do Rio de Janeiro, né? Ninguém chega às casas legislativas sem ter tido voto, sem ter tido sufrágio popular. Vota nesse tipo de gente, dá nisso. São 6h33 agora na Paraíba. Aqui o que aconteceu ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e ao professor catedrático Deltan Dallagnol. Foi o que aconteceu. O Tribunal de Contas da União, TCU, deve enviar até amanhã uma cobrança pequenininha, viu? De R$2.780.000 ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e aos ex-chefes da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol e João Vicente Romão. Serão expedidos DAFs, que é aquele documentozinho de pagamento, guias de pagamento, que direcionam os recursos para os cofres públicos em nome de cada um. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, relator do caso, preste bem atenção, houve gastos excessivos no pagamento de diárias e passagens idealizados por Janot e pelos dois procuradores que chefiavam a Operação Lava Jato em Curitiba. Portanto, eles terão de devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Também receberão a cobrança do Tribunal de Contas da União procuradores que tiveram gastos com diárias e passagens para devolver os valores recebidos em cada caso específico. Entenderam bem? Um deles, Antônio Carlos Welter, receberá uma faturazinha de R$489.000. Orlando Martelo Júnior, R$479.000. Januário Paludo,
343 mil reais. Carlos Fernando dos Santos Lima, 308 mil. A procuradora Isabel Vieira terá de devolver 325 mil reais. Diogo Castor, 389 mil. E Jerusa Viesili, 105 mil reais. Essas informações foram passadas hoje para a rede de televisão CNN pelo Tribunal de Contas da União. Os 7 procuradores e ex-procuradores foram procurados por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público, mas não responderam aos questionamentos do pessoal da imprensa. O Tribunal de Contas da União abriu uma tomada de contas especial para apurar o dano ao erário público causado pela Operação Lava Jato. A expectativa é que a investigação dure cerca de 45 dias e, diante da cobrança que vão receber, os 3 procuradores podem pagar a conta imediatamente ou apresentar recurso ao próprio Tribunal de Contas da União. Se recorrerem, caberá ao próprio ministro Dantas examinar os argumentos dos investigados. Vocês percebem, meus amigos e minhas amigas, como eu estou percebendo aqui, a forma como esse pessoal agia. Lembram que eu dizia tantas vezes lá na Rádio Cidade, quando tínhamos o Jornal de Manhã e depois aqui mesmo, conversando com vocês? Se aquele pessoal da Lava Jato tivesse feito tudo direitinho, da forma como deveria ser feito, nada estaria sendo desmanchado. Quem tivesse sido preso estaria preso, cumprindo pena, e ninguém estaria cobrando nada desses procuradores e ex-procuradores hoje. O problema é que os caras começaram a se achar donos do Brasil e a dizer: aqui quem manda, como diziam os corintianos, aqui quem manda é nós. Aí começaram a passar os pés pelas mãos, como dizia Juarez Amaral, aí deu nisso. Aí agora eles estão sentindo o sabor, digamos assim, de viver do outro lado da moeda. Eles eram estilingue, metiam bala em todo mundo, agora são vidracita, agora estão provando do amargo veneno que fizeram outras pessoas provar. São 6h39 agora. Interessante de uma ouvinte mulher. Ela diz assim: é difícil trabalhar na televisão? Olha, não existe nada difícil desde que a pessoa queira aprender. Eu entendo assim: tudo é possível desde que você queira. Eu conheço um rapaz, filho de pais que não são letrados, são razoavelmente alfabetizados. E esse rapaz botou na cabeça de estudar para ser piloto de avião comercial. E ele hoje é comandante de Boeing. Viaja por esse Brasil e até para fora do Brasil com aviões levando 200, 300 passageiros. Porque ele botou na cabeça que queria aquilo e fez por onde chegar. Então, em relação à televisão é a mesma coisa. O que eu posso dizer a você, minha amiga, em resposta aqui à sua mensagem, é que no meu caso, eu vivia perto desse pessoal de rádio e de televisão, que na minha família não tem ninguém que trabalhe nisso, nunca teve ninguém, pelo menos que seja do meu conhecimento, e eu, um simples vendedor de jornal, vivia perto dessas pessoas que faziam rádio e televisão na época da minha infância praticamente, e adolescência, e eu olhava aquilo, admirava, e eu dizia: se me derem oportunidade, eu faço o que essas pessoas estão fazendo. E quando eu comecei a dizer isso a quem trabalhava na época, no rádio e na televisão, aqui em Campina, essas pessoas, todas elas me disseram assim: estude que você consegue. Agora, sem estudar, só vendendo jornal, você não vai chegar. Agora, estude. E aí eu fui estudar, com aquilo na cabeça. Aquela coisa de dar um estalo, porque ninguém me orientou para ser comunicador, ninguém me
orientou, nem disse, você quer isso aqui? Não, deu na minha cabeça um estalo assim, pá, é isso que eu quero, porque eu comecei a ver o pessoal trabalhar e enchi os olhos com aquilo. Admirava todos eles, os profissionais, e botei na cabeça que era aquilo que eu queria. E fui estudar. E estudei. E às vezes quando o pessoal me convida para conversar com alunos aí em algumas escolas, eu já fui, o que é que eu digo? Eu digo, olha, um dos orgulhos da minha vida é de ter produzido texto, ou seja, ter escrevido ou escrito, como vocês queiram, para o jornal que um dia eu vendi. Porque eu projetei isso, eu vou escrever para esse jornal que eu vendo. Eu ainda verei um texto meu publicado nesse jornal. E fui fazer por onde? Então, querendo, estudando, você se esforça. Claro que você vai precisar encontrar alguém que lhe dê a primeira oportunidade, que lhe dê o primeiro empurrãozinho para você decolar. Mas você tem que mostrar qualidade. Você tem que mostrar que é capaz. Senão, podem me dar 50 empurrões que você não pega no tranco de jeito nenhum. Estudando, faz. A comunicação, principalmente em televisão, que é diferente de rádio, é que você ali está olhando no olho de cada pessoa que está lhe assistindo em casa ou onde estiver, sem ver essas pessoas. A magia da televisão, né? Como existe a magia do cinema também. E isso me remete, meu amigo Gildo Lima do Nascimento, doutor Gildo e Emanuel Ivan, Marcos Soares, Marcos Farias, tantos amigos que me ouvem agora. Isso me remete ao universo da política, porque a comunicação, vocês sabem que é um dom. Tem gente que você conversa com ela o dia todo, é uma pessoa desenrolada, desarnada, pessoa que se comunica bem, sabe contar as histórias, argumenta, fala bem, pratica o que a gente chama de um bom português. Antônio Josivaldo Bezerra, boa noite. Mas se você ligar uma câmera perto dessa pessoa, ela trava e não sai mais nada. Eu conheço muita gente que é desse jeito. E isso não é porque a pessoa quer. É uma inibição interior que aquela pessoa tem e que vai ser necessário uma série de exercícios e de uma orientação de profissional para que aquela pessoa destrave, perca essa inibição. Eu tenho muitos amigos e conhecidos que se comunicam maravilhosamente bem quando estão assim, entre nós, batendo papo. Agora, se botar em frente a uma plateia, suba ali naquele palco e fale, não sai nada. Então, isso, para alguns é preciso um treinamento muito rigoroso. E na política, como eu dizia, tem político que fala bem, se comunica bem, entendeu? Expõe bem, sem uma câmera. Na hora que liga, que vai gravar para um guia eleitoral, alguma coisa assim, é um desastre. Porque não sabe, fica nervoso, bota para tremer, suar, entendeu? Acontece, é desse jeito. Mas no meu caso, por exemplo, eu me esforço até hoje e todo dia eu busco aprender um pouquinho mais, mas botei na cabeça de trabalhar nisso e fiz disso a minha profissão. E hoje não mais. Respondendo aqui ao Ivandro Lima, que mandou uma pergunta. Hoje não mais, mas lá atrás, para os padrões locais aqui, eu ganhei muito dinheiro na comunicação. Porque eu comecei numa época em que os profissionais da comunicação eram muito valorizados, desde que tivessem qualidade. E se pagava muito bem. Hoje, avacalharam, permitam-me a expressão, a profissão. Tem gente que até paga para trabalhar, não é interessante? Em vez de ganhar dinheiro, Zé Newton Porto, pagam para trabalhar. Não é o meu caso, felizmente. Mas tem. Então, hoje em dia, são poucos os profissionais bem remunerados, alguns porque são incapazes e outros porque não se valorizam mesmo. Mas isso depende de cada um, da cabeça de cada um, e quem sou eu aqui para estar julgando quem quer que seja. Quer pagar para trabalhar? Pague. Eu estou numa outra faixa, eu estou naquela faixa que ganha para trabalhar. Se tem alguns que querem pagar para trabalhar, aí depende da cabeça de cada um. São 18h46 agora na Paraíba.
Olha, alguns amigos estão mandando aqui questionamentos em relação a esse terrível caso verificado lá em João Pessoa, onde o padrasto matou a enteada e ocultou o corpo da menina lá num poço abandonado, alguma coisa desse tipo. Isso, Jair Lucena e outras pessoas que mandaram aqui a pergunta, isso me faz lembrar novamente, e eu cito sempre ele aqui, porque a convivência foi de muitos anos, me faz lembrar de Juarez Amaral. Por quê? Juarez tinha umas teses assim, às vezes malucas, às vezes absurdas, mas às vezes também muito dentro da lógica, pela vivência, né, que a gente tem e vai adquirindo, a experiência da vida e tal. Juarez dizia, olha, a mulher que fica viúva, presta atenção, ou que se separa do marido, ela tem que ter muito cuidado com quem vai botar dentro de casa depois dessa relação que foi interrompida. Principalmente se ela tiver filhos. E essa era uma das grandes verdades que Juarez dizia pela cobertura policial que ele fez ao longo de muito tempo. Então você pode prestar atenção que normalmente a mulher fica viúva, ainda nova, entendeu? Chamativa, entendeu? Uma mulher que chama a atenção dos homens, aí ela passa um certo tempo de luto, o que é normal, e depois vem a solidão. E ela fica assim, como se estivesse à espera de alguém que suprisse a lacuna daquela pessoa que se foi, que morreu, que se separou por uma questão ou por outra. E muitas vezes o primeiro que aparece, a mulher bota dentro de casa. Se apaixona, fica cega, porque a pessoa apaixonada cega completamente, aí põe dentro de casa, muitas vezes, um sujeito que ela não sabe a procedência. Às vezes é um sujeito com um rosário de crimes praticados, entendeu? E envolvida com todo tipo de maldade, safadeza, e ela sai para trabalhar, em alguns casos, e o sujeito fica dentro de casa com quem? Com as filhas, com os menores meninos ou meninas, e acaba praticando essas maldades com as crianças. Não foi o primeiro caso e nem vai ser o último. É corriqueiro isso no noticiário policial brasileiro. Pode prestar atenção. E todo dia a imprensa em algum lugar do Brasil está registrando fatos dessa natureza. Aí depois vai lamentar, vai chorar, não tem mais jeito, porque o sujeito já praticou a maldade. Há criminosos que são contumazes. São figuras, são pessoas sem recuperação. Não adianta. Vai surgir a oportunidade, ou essa pessoa vai fazer por onde a oportunidade surja para praticar a maldade. Alguns se engrampam da mulher já pensando na filha. Viu a menina, quando foi na casa, se interessou, pronto, é aqui que eu vou ficar com a mãe e com a filha. Não foi o primeiro caso, repito, e não será seguramente o último. Para você que não sabe do assunto, uma menina, 12 anos de idade, tinha desaparecido na quinta-feira da semana passada, estava todo mundo procurando, lá em João Pessoa, na Grande João Pessoa, e fotos distribuídas, e a imprensa, e a mãe, e o próprio padrasto também, participando das buscas, deu algumas entrevistas, quando é hoje, segundo a autoridade policial, o sujeito já confessou que foi ele. Diz que não praticou violência sexual, mas matou a menina, contou uma história lá, uma versão que ninguém acredita, e a desgraça está feita, né? A desgraça está feita, infelizmente. Eu, honesto e sinceramente, eu confesso a vocês que, meu amigo Carlos do Pastel, eu não consegui até hoje entender, meu amigo Tony Helson lá em Fortaleza, Araújo Neto, Ricardo Maia, meu amigo Wilson Siqueira, eu não consegui entender ainda, por mais explicações que já tenham me dado, como é que um homem, um adulto, ele se relaciona sexualmente com uma criança inocente, indefesa, entendeu? Sem ter noção daquele ato que está sendo praticado. Da mesma forma que eu, Paulo Roberto, não consegui também entender como é que o homem quer ter relações sexuais com uma mulher sem que ela queira. Não quer, acabou.
Porque o negócio só é bom se um quiser e o outro quiser também. Agora, um querer forçar o outro a fazer, esse negócio não vai prestar, não vai ser bom. Mas os estudiosos dizem que essas pessoas de mentes doentias, elas são, digamos assim, estimuladas exatamente por fazer alguma coisa que aquela outra pessoa não quer. Para essas pessoas, o bom é que a outra pessoa não queira, para ela fazer a maldade, para maltratar. Pelo menos é o que estão dizendo. O que dizem e o que explicam. São 6h52, faltando 8 minutos para as 7 horas agora na Paraíba, e que esses casos, quando vão acontecendo assim, minha gente, o bom era que não ocorressem, sirvam de exemplo para que as pessoas pensem 50 mil vezes antes de colocar certas figuras dentro de suas casas. Porque, às vezes, o inimigo mora ao lado ou o inimigo dorme ali do lado. Faltam 8 para as 7 agora. Eu costumo dizer aqui nesse programa que quando, meus amigos e minhas amigas, fala-se em alguma coisa que pode ser uma coisa boa para a população, algo que pode ser bom para o povo brasileiro, isso é muito difícil acontecer, muito. Houve um tempo em que a gente imaginava, a gente acreditava que realmente a coisa poderia mudar e que dias melhores pudessem vir. Hoje, quem enxerga um pouquinho à frente do nariz já percebeu que coisa ruim vem fácil aqui no Brasil. Coisa boa ou não vem, ou quando vem demora muito e é muito pouco. Então, eu vejo aqui no noticiário que o governo federal está liberando dinheiro, recursos, para, olha só, atender as populações das cidades de Petrópolis, Rio de Janeiro, e Paraty, também no estado do Rio, Petrópolis na região serrana, Paraty no litoral, socorrer pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Paraty, salvo engano, foi em 15 de março, ou 15 de fevereiro, não lembro mais. Só agora é que estão liberando alguma coisa. Imagina só o tempo que esse povo está esperando. Petrópolis foi atingida em fevereiro e em março. Eu me recordo que foram mais de 240 mortos e ainda há pelo menos 3 pessoas desaparecidas. Paraty foi mais recentemente, não é? 7 pessoas de uma família morreram entre 1º de abril, esse mês que nós estamos, e a madrugada do dia 2, e o governo federal está liberando 1.185.000, com mais 319 mil, cerca de 1,5 milhão de reais. Para que é que esse dinheiro vai dar? E quando vai chegar a essas pessoas, honesto, sinceramente, a gente não sabe. Porque teve aquele outro caso lá em 2011, há 11 anos, também na região serrana, Teresópolis, Petrópolis. Naquela oportunidade, a cidade mais atingida foi Teresópolis. E até hoje não foi feito o que prometeram. Tem gente que até hoje espera uma casa e não saiu. Complicado, não é? Mas está saindo algum dinheiro. Eu até olhei hoje o noticiário e tem um trecho da rodovia Rio Santos, que é a BR-101, que ainda está interditado. A ligação com a cidade de Ubatuba também está comprometida. Então, é assim. Aqui no Brasil é desse jeito. Demora muito. Quando é para dar burocracia enorme, absurda. E aqui na Paraíba, a gente, pelo menos eu não tenho conhecimento ainda, pelo menos aqui na região de Campina Grande, não me consta que algo tenha acontecido. Até porque aqui a polícia não deixa isso acontecer. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo,
os últimos conjuntos residenciais que foram construídos, em sua maioria composto por apartamentos, para ganhar espaço, né, ou por falta de espaço, aí o governo vai lá, constrói os blocos de apartamento, tem o sorteio, entregam as chaves às pessoas, aí depois os bandidos chegam e mandam o povo sair e tomam conta de tudo. Tá assim. Ou se a pessoa ficar, vai ter que pagar tanto por mês a eles, como se eles fossem os donos dos imóveis. Olha que ponto chegamos. Por quê? Porque as autoridades policiais foram deixando isso acontecer. Então, se o sujeito... Não pago, o apartamento é meu. Foi sorteado, eu já pago uma prestação ao governo, aí mata o sujeito, tortura, dá tantas horas para deixar o imóvel, o sujeito perde a paz, perde o sossego. Está desse jeito a situação no nosso Brasil. São 18h57, faltando 3 minutos para as 7 horas agora. Mensagens aqui chegando e eu vou fazendo as citações, agradecendo a todos. Romualdo Figueiredo, Soldado Teixeira, minha amiga Jovita Maranhão, Sargento Nogueira, Assis do Santa Bárbara, Sargento Letícia presente, respondendo a chamada, Marcos Farias de Esperança na escuta, meu amigo Barbosa da Eletrônica Barbosa, Juscelino Salles, boa noite. Arlindo Nóbrega está lá em São Paulo, desejando uma boa noite, eu retribuo. Tony Helison em Fortaleza, no trabalho e de um trabalho para o outro. Enquanto a gente tem gás, tem que trabalhar muito. O que tem mais? Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, doutor Evaldo Nóbrega, Calixto nas Malvinas, boa noite. Boa noite, Edilson, meu amigo lá das piscinas. Emanuel Ivan também. Walter Carneiro. Muito obrigado também ao Jarbas Ferreira, que manda mensagem nesse instante. O ouvinte diz aqui, e esses procuradores têm esse dinheiro para devolver? Tem. Esse povo ganha muito dinheiro. O procurador da República ganha muito dinheiro. 30 mil, 35 mil por mês. Agora, tem uns aí que já são ex. No caso do Deltan Dallagnol, ele pediu para deixar, né, para se candidatar. Agora, danado é que ele pode ficar inelegível. Mesmo jeito que Sérgio Moro. Sérgio Moro também pode ficar inelegível. Aí, como dizia minha avó, nem mé e nem cabaço. Insisto em dizer aqui a vocês que eu não estou fazendo defesa de qualquer pessoa que tenha sido condenada lá na Lava Jato, não é isso. Eu acho que quem fez alguma coisa errada tem que pagar pelo erro. É a forma como a coisa foi feita, vocês entenderam? É para ser feito desse jeito aqui, aí os caras se acharam no direito de fazer de outro jeito. Inventaram um jeito próprio, para você entender. E não é para ser assim, é para ser como está nas tábuas de Moisés. Se fizer do jeitinho que está ali escrito, ninguém vai desmanchar. Mas o ser humano tem essas coisas, né? Aquela história do menino ruim, que eu tenho falado tanto aqui. Menino ruim faz uma coisa hoje, o povo acha bonito, amanhã repete, depois 3 vezes, 4 vezes, pronto, não deixa mais de fazer. Deu a tapa na mão dele. Não dê muito forte não, né, Pablo? Repreenda, peteleca assim, pá. Pronto. A primeira vez que fizer uma coisa errada, nunca mais faz. É desse jeito. Vai deixando, o cara vai se achando. Lembrem daquela frase, eu gosto de guardar essas frases. Tem uma frase de Fernando Collor de Mello. Essa eu nunca esqueci, nem vou esquecer. Foi o que ele disse lá quando era presidente, quando foi empichado. O tempo é o senhor da razão. Lembra disso?
Pensa numa frase que é verdadeira. Depois o tempo realmente foi o senhor da razão e o homem foi inocentado e tal. Ficou 8 anos inelegível, direitos políticos cassados, mas já estava fora do poder. Depois, não, ele não fez nada errado, não. E aí? Quem é que repara? O tempo é o senhor da razão. Com o mesmo sentido, só que de uma outra forma, quem também dizia isso era o tribuno Vital do Rego. Doutor Vital, pai de Veneziano, pai de Vitalzinho. Doutor Vital olhava assim para uma pessoa, aí dizia, a mim, por exemplo, Paulo Roberto, tempo ao tempo. Pronto. Dê tempo ao tempo, que aí o tempo vai resolver essa situação. Doutor Amário Gonzaga Pinto Filho, que gosta de me ouvir também, boa noite, doutor Dinato Freire, meu amigo Rossandro Agra. Doutor Rossandro esteve comigo na última sexta-feira, num momento de muita dificuldade. Doutor Amário também, tantos amigos que me visitaram. O meu reconhecimento e a minha gratidão a todos vocês. E Jair Bolsonaro diz uma coisa também que é a mais pura, a mais cristalina verdade. O ser humano só obedece ao que teme. Se não temer, não costuma obedecer. Agora, se ele temer, aí ele obedece, bem ligeirinho. Porque ele sabe que se não obedecer, a rebordosa vem. Isso vale para tudo na vida. Aquela historinha que eu contei ontem aqui. Porque é que o moleque, o rapaz, ele não vai buscar a droga lá na boca de fumo. Ele não vai tomar a droga do traficante. Manda aí. Eu não conheço um que tenha ido até hoje. Mas não vai mesmo. Ele toma o celular de alguém, ele invade casa, ele assassina, comete latrocínio para pegar o dinheiro ou para pegar o bem qualquer daquela pessoa para vender e comprar droga. No máximo ele propõe ao traficante a troca do que ele subtraiu de alguém pela droga que ele quer. Agora, observa se tem alguém que vá numa boca de fumo roubar o charuto de maconha ou a pedra de crack ou o sacolé de cocaína, mas não vai mesmo. Porque se for, morre. Se fizer isso, só faz uma vez. Aí o cara tem medo, não faz. Então, a frase de Jair Bolsonaro é outra cristalina verdade. O homem só teme, o homem só obedece ao que teme. 7:04. Boa noite para João Alcântara, deve estar nas Malvinas, me escutando agora. Meu amigo Marcos Soares lembra que nesta data, em 1988, falecia o jornalista Epitácio Soares, 12 de abril de 88. Então faz o quê? 34 anos, né? Epitácio Soares fazia a voz dos municípios na Rádio Borborema. Eu conhecia, a gente chamava Seu Epitácio. Estava ele lá com aquele paletózinho dele, aquele blazer. Ficava na livraria Pedrosa, conversando ali com Zé Pedrosa, com o pessoal, até chegar a hora de ir para a Rádio Borborema. Pertinho ali no B31. Estava sempre por lá. Era uma figura, viu? Epitácio Soares. Tem a história da garrota, que mandaram o aviso para ele, e ele leu como sendo uma garota, tirou um R, e eu não sei se isso é folclore ou é verdadeiro, mas pelo menos faz parte das histórias dos corredores da rádio. Alguém mandou lá uma nota para ele ler que tinha desaparecido uma garrota com chifres pequenos, uma estrela na testa, de rabo grande, não sei o que mais, e ele leu uma garota. Pensa um riso geral na redação. E nesta data, em 1991, morriam, diz aqui Marcos Soares, José Muniz Filho e Olívio Rick. Feitos os registros aqui da mensagem enviada pelo meu amigo Marcos Soares, lá no Rio de Janeiro. A velha palmatória, né, Marcos Farias? Eu lembro bem de palmatória. Eu nunca levei nenhuma cipuada não de palmatória, mas na escola, numa das escolas onde eu estudei quando criança, lá no Santo Antônio, a escola de Dona Maria Tambor, tinha lá uma palmatória do tamanho do mundo, meu amigo.
7h06. Vamos fazer aquela pausazinha para voltar em seguida, minha gente, com a parte final do Cidade em Revista. Então, me aguarde. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h10, pontualmente 7h10 agora. Saudações ao Manuel Messias Lopes, que está me ouvindo agora. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Vocês sabem que ontem à noite teve um jantar lá em Brasília, na casa do ex-senador, ex-presidente do Congresso, Eunício Oliveira. E ele foi o anfitrião dos convidados, ex-presidente Lula, vários senadores, o universo da política brasileira. E o que é que está havendo? A gente tem que ser bem realista, né? Não adianta querer esconder as coisas, tapar o sol com a peneira, que não vai conseguir. O que é que está acontecendo? A senadora Simone Tebet, do MDB, ela quer ser candidata à presidência da República. Não saiu de 1% nas pesquisas realizadas até agora. Está empatada com João Glória, como diz aquele meu amigo. Então não sai de 1%, 1,5%, volta para 1%, lá vai. O MDB vai investir numa candidatura dessa que não tem a menor chance. Sejamos sinceros. Independente de gostar de votar no MDB, aqui não se trata disso. A gente está analisando fatos para pensar. Então, os senadores, os chamados caciques do MDB, já perceberam que a candidatura da mulher não vai. Aí, por uma questão de respeito, para não magoar, não ferir susceptibilidades e tal, aí não querem dizer isso a ela logo. Olha, Simone, sai, não tem condição. Aí o cara fica embromando, entenderam como é?
não, olha, vamos manter e tal. Aí se reúne com o PSDB, com Cidadania, com União Brasil, pronto, desses 4 aqui sai um candidato. Já vai tirando de tempo devagarinho. Aí ontem foram se reunir nesse jantar com o ex-presidente Lula para dizer que o candidato é ele, que o MDB vai apoiar Lula. Ora, me diga uma coisa, e a mulher não percebeu ainda, não é? Se boa parte dos senadores do seu partido, em vez de estar dizendo que vota nela, foram dizer que vota em Lula, precisa mais fazer o quê? Não é assim? Antes que eu apresente o meu bate-papo de hoje com Anchieta Araújo, lá na Itararé, vamos ouvir o que foi que Boris Casoy disse hoje na CNN sobre essa história que eu estou conversando aqui com vocês, essa situação da senadora Simone Tebet. Não tem condição, todo mundo já percebeu, agora ela quer insistir com essa coisa. Ser candidata, entendeu, com uma postulação que não sai de 1%. Aí fica difícil, né? Deixa eu ver quem é que eu boto primeiro aqui, se eu boto Paulo Roberto ou se eu boto Boris Casoy. Vamos ver se a gente escuta Boris sobre esse assunto. Isso foi na CNN hoje o comentário do velho Boris Casoy, abordando essa temática do jantar de ontem, da candidatura nata e morta de Simone Tebet e etc. e tal. Vamos ouvir o que ele diz. Se a internet ajudar aqui. Se não ajudar, a gente não coloca de jeito nenhum. Se ajudar, vai. Enquanto Boris não quer rodar de jeito nenhum, deixa eu ver o que foi que eu conversei hoje. 8h38. Hora da gente começar aqui com o nosso quadro Liberdade de Opinião. Vamos começar com o primeiro assunto do dia. Uma parte do MDB, com nomes importantes do partido, se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento aconteceu na casa do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Representantes de outros partidos também participaram desse jantar aí que você está vendo agora. Em entrevista à CNN ontem, o ex-presidente Michel Temer normalizou esse encontro entre Lula e representantes do MDB. Temer ainda disse acreditar que a candidatura de Simone Tebet, do partido do MDB à presidência da República, vai até o fim. Vamos ouvi-lo. Nós temos a Simone Tebet como candidata do MDB. A tarefa dela e de todos do MDB é verificar se conseguem, pelo menos a grande maioria do MDB, apoiando a Simone Tebet. Porque eu conheço bem o MDB, você sabe que eu presidi durante muitos anos o partido e compreendo essas ligações que existem com o ex-presidente Lula. Porque você sabe que é interessante, os partidos nacionais, eles são muito mais locais do que regionais. Então, muitas vezes, eu sempre compreendi este fato, né? As questões locais influenciam a aliança que o político local quer fazer com o candidato a presidente da República. E lá é candidato a governador, candidato a senador, também quer desfrutar dos eventuais votos positivos que um candidato tem. Isso não sempre aconteceu no MDB, não é surpresa nenhuma, mas eu creio que, na verdade, eu tenho conversado com os líderes do MDB, com o presidente Baleia Rosas, eu creio que a candidatura da Simone Tebet vai até o fim e, portanto, vai tentar sensibilizar o partido por inteiro. Aí as palavras do ex-presidente Michel Temer. Molica já está aqui com esse belíssimo cenário do Rio de Janeiro ao fundo. Molica, vou deixar você apreciando um pouquinho mais a paisagem por enquanto. Vou começar perguntando para Boris Casoy. Esse encontro, hein, Boris, de Lula com o pessoal do MDB, como é que a gente encara? Pode ser uma traição a Simone Tebet? Como é que você avalia também essas falas do ex-presidente Michel Temer, que acredita que a candidatura da pré-candidata vai até o fim, hein? Bom dia, Boris. Bom dia, Stephanie, bom dia, Molica, bom dia, Rafael Colombo. É sempre uma alegria estar todas as manhãs com vocês, quase todas as manhãs. Olha, eu tenho um recado para a senadora Simone Tebet. Senadora, infelizmente a sua candidatura subiu no telhado. Não é traição, é uma manobra política que começou lá atrás. O MDB
que é um partido que se cerca, que cerca o poder, que come pelas pontas, que usufrui o poder, gosta de usufruir, prefere usufruir do que exercer. O MDB percebeu que ia se esfrangalhar nessa briga. Quem nós vamos apoiar, Lula ou Bolsonaro? Aí alguém esperto inventou a candidatura, que é uma boa candidatura, de Simone Tebet. Ela tinha brilhado durante a CPI da Covid, é uma pessoa com experiência política, com um bom nome e seria uma boa candidata, fala muito bem. Aí vamos colocar a Simone Tebet, depois a gente vê o que acontece. Como o partido escolhe a Simone Tebet, cessam as manifestações pró-Lula e pró-Bolsonaro. Aí o partido fica aparentemente unido. Agora vamos chegando na realidade. Como é que o MDB, você imagina, vai resistir, ficar com a Simone Tebet, candidata, a senadora Simone Tebet, com 1 ponto percentual ou 2 nas pesquisas? Tem a enorme dificuldade em ser a terceira força. Estão inventando a terceira força quase natimorta. É uma confusão difícil, todo mundo quer ser cabeça de chapa, ninguém se entende nessa terceira via e tudo isso leva a crer com muita força que a candidatura de Simone Tebet vai ser derrotada. Você imagina se iam fazer um jantar com o Lula, bonitinho, tudo lá, Eunício de Oliveira, o Temer, se era só para bater um papinho com o Lula? Nada, eles estão se acertando. E o MDB vê no Lula, pode estar errado, uma perspectiva de poder. Se está errado, mais tarde não haverá problema nenhum em migrar para a candidatura Bolsonaro, ou se o Bolsonaro for reeleito, ficar com o Bolsonaro. Mas nesse instante é difícil acreditar que o MDB vai ficar com Simone Tebet. É quase impossível. Esse jantar selou, né, a condenação à morte da candidatura de Simone Tebet. Pronto, eu penso do mesmo jeito que o Boris Casoy. Mesma coisinha. Morreu a candidatura de Simone. Ninguém quer dizer, por uma questão de educação, de respeito, é mulher, é inteligente e tal, mas a candidatura não decola de jeito nenhum. Vamos ouvir agora o bate-papo que eu mantive hoje ao meio-dia com a Anchieta Araújo, também falando sobre política. Vinha tendo lá, você já sabe, né? Ele volta para falar de política. Para falar de política tem Paulo Roberto conosco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Legal. Eu comecei o dia de hoje falando do cardápio do almoço. Provavelmente o pessoal em casa, porque eu já estou com fome desde cedo, né, hoje. E aí, mas eu estou sabendo que você está por dentro do cardápio do jantar que teve em Brasília ontem, né? É verdade. Houve um jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira. Foi lá que Lula se encontrou com os chamados caciques do PMDB, hoje MDB, e quando algumas pessoas perguntam, mas por que os caciques? É porque Eunício Oliveira é conhecido no mundo da política como o índio, o cacique. Então, tem um duplo sentido, porque cacique, você sabe que é comandante de tribo indígena, e cacique porque ele é conhecido como índio. Mas o cardápio, Anchieta e amigos, teve proteínas como um peixe. Nós estamos na Semana Santa. Robalo, o nome do peixe. Robalo. Não é um peixe caro. Eu pesquisei hoje, está em torno, é mais ou menos o preço do bacalhau, R$48, R$50 o quilo, está aí a imagem. Esse eu nunca provei, viu? Eu também não. E a carne, a outra proteína, foi cabrito, que você conhece bem da região, cordeiro, que eles chamam cordeiro, lá em Brasília. E teve, como estamos na Semana Santa, vinho brasileiro, vinho português, vinho italiano e vinho espanhol. Então o pessoal conversou bastante, se alongou muito, a conversa rendeu, e hoje também rendeu uma entrevista em rede nacional
do senador paraibano veneziano Vital do Rego, que é, como sabemos, vice-presidente do Senado e do Congresso, e que falou sobre as conversas de ontem. Ou seja, caminhando aí para o PMDB talvez nem ter mais candidato a presidente. Em princípio eles negam, o próprio veneziano negou, não, ninguém está queimando a senadora Simone Tebet, nós estamos vendo aí imagens, fotografia da reunião de ontem, mas a verdade é que o próprio veneziano disse que o candidato dele é Lula e outros MDBistas também querem votar em Lula. Então, por enquanto, essa pré-candidatura da senadora Simone está mantida, mas a gente sabe que não deve prosperar. Pois é, tem muita coisa ainda daqui para muita coisa. O meio do ano, né, Paulo? E o governador João Azevedo tirou a licença, passa agora à tarde o comando executivo estadual para o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Saulo Benevides, que assume, você vê também uma foto aí. E cadê a vice? A vice não assume porque pensa em se candidatar. Sim. O presidente da Assembleia também não assume porque, como sabemos, é candidato. Porque o normal seria a vice assumir. A vice não assumindo, aí viria... Na sucessão vem o presidente da Assembleia. Como Adriano Galdino é candidato à reeleição e se assumir fica impedido de disputar a eleição, então ninguém assume, ficou para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Saulo Benevides, que é irmão do ex-secretário de Comunicação do Estado, advogado na capital, Solon Benevides, que nós conhecemos muito bem. Muito bem. E na Prefeitura de Campina, alguma novidade? O secretário de mudança? É porque houve também a desincompatibilização das pessoas que vão disputar a eleição. Os secretários deixaram, explicaram ao prefeito Bruno Cunha Lima, tudo isso é normal. E esse pessoal precisa ser substituído. Aí vem a corrida pelas vagas. A briga é grande. A briga é grande. E se já não bastasse a briga desses que querem substituir os que saíram, tem outros já aventando a possibilidade de substituir duas que estão, que são as secretárias indicadas pelo Partido Progressistas, Fernanda Ribeiro e Rosário Lucas, que nós não sabemos se vão sair, porque isso é uma decisão do prefeito Bruno Cunha Lima, mas tem gente cobiçando as vagas delas também. Pois é, então quer dizer, de todo jeito tem uma reforma mesmo que forçada, mas vai ter, né? O prefeito Bruno ele vai indicar um novo líder do governo na Câmara, no momento também não tem, e vai aproveitar, precisa inclusive substituir essas pessoas que saíram para disputar a eleição. Em relação às duas secretárias do Progressistas, Bruno não confirma nada, se vai substituir ou não. Eu acho até que elas serão mantidas. É apenas um ponto de vista, é apenas uma opinião. Paulo, tem uma frase na política, né, que diz que quem tem prazo não tem pressa, né? Os políticos dizem isso, né? Quem tem prazo não tem pressa. É o que o Bruno tem dito. Eu não sou candidato a nada. Inclusive, ontem colegas perguntaram, prefeito, o senhor vai deixar o PSD? Eu disse, não sou candidato a nada, não preciso mudar de partido. E é verdade mesmo. Pois é. E é verdade. Mas tem prazo de convenção, essas coisas aí? Convenção. A proposta é a pergunta de hoje, de um telespectador, qual é o prazo final para as convenções partidárias? Sim. Elas podem ser realizadas de 15 de julho até 5 de agosto, que é o dia do aniversário de João Pessoa, antiga Paraíba, então uma data que está estabelecida no calendário eleitoral desse ano. Ou seja, o tempo de campanha acaba sendo bem pequeno, né? Pouco, é de agosto até outubro só, muito pouco tempo. Se bem que a pré-campanha já é uma campanha. Já é uma campanha. Como dissemos ontem aqui, não deixa de ser uma campanha. Sem dúvida. Paulo, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a todos, felicidades, boa tarde, amanhã a gente se encontra novamente aqui no Dia. Pois é. Paulo, eu não sei como é que ele descobriu eu gostaria muito de saber como é que ele descobriu os detalhes todos dessa... E esse meu agente lá no jantar, ele disse, a única coisa que eu não posso fazer para você é fotografar. Agora o cardápio eu passo. Detalhado. Não foi o senador veneziano e nem a senadora Nilda, viu? Foi uma outra pessoa que me passou isso aí. Isso veio detalhado, viu? Foi. Paulo, muito obrigado, viu? Foi a conversa de hoje, meus amigos, com a Anchieta Araújo, no programa Em Dia da nova Rede Ita. A TV Itararé sumiu e agora a nossa estação chama-se Rede Ita de Televisão. Pois é, e o presidente do PSDB, o presidente nacional, Bruno Araújo, fez críticas, sabe a quem hoje? A Geraldo Alckmin, que vai ser visto na chapa de Lula. Não disfarçando assim o seu ressentimento com a saída do ex-governador de São Paulo do partido. Em um jantar ontem em São Paulo com cerca de 20 empresários do Grupo Esfera, Bruno Araújo disse que Alckmin terá uma participação absolutamente irrelevante na campanha do ex-presidente Lula. São 7h26, tem algumas questões aqui de ouvintes. Por que Lígia Feliciano não assumiu? Eu tenho que perguntar a ela, né? Porque é o seguinte, Lígia
eu acho que só ela acredita que será candidata a governadora. Então, parece uma candidatura de Simone Tebet, né, mais ou menos, muito parecido. Então, não sei, sinceramente, o que é que passa na cabeça da doutora Lígia. Aliás, dos membros da família Feliciano, né, em relação à eleição desse ano. O que é que tem mais aqui? Você acompanhou a briga do deputado com o prefeito de Cabedelo? Acompanhei de longe e eu quero mais distância ainda. Porque esse povo é muito esperto. E para um esperto tem que aparecer um mais esperto ainda. Essa turma quer, sabe o quê? Espaço na mídia, holofote. Então inventa qualquer coisa, o cabo não sei quem, o sargento não sei quem, o delegado não sei quem, para cima de mim não cola. Vão inventar coisa bem longe lá que eu não vou acender vela para defunto ruim de jeito nenhum. Estás sabendo de uma reunião amanhã da STTP com os carroceiros de Campina Grande? É o pessoal das carroças de tração animal. A ideia é muito boa e se dependesse da minha vontade, a primeira palestra seria como não maltratar os animais, cavalos, bestas, éguas, jumentos, os bichos que puxam essas carroças, porque o que eu vejo, pelo menos, é o cara metendo chicote, bota o peso do mundo todinho e sai chicoteando o bicho por aí. Mas a ideia é muito boa, a ideia do pessoal da STTP. Paula Dengue voltou com força. Ninguém falava em dengue, em zika, nem em chikungunya, só se falava na Covid. Agora a dengue voltou com força. Meu amigo, eu sei o que é isso. Primeiro, porque eu já tive dengue. E tive dengue hemorrágica e quase que morro, antes da Covid. E agora meu filho Adriano está com dengue, já faz bem uma semana também, que está com problema aqui, encorujado e todo pintado, apareceram manchas pelo corpo e tal. É um problema, viu? E não adianta você se prevenir, é bom que se previna, mas eu quero dizer que não adianta no sentido de evitar a proliferação do mosquito se os seus vizinhos não tomam a mesma medida. Então a gente faz a nossa parte. E os outros? A falta de educação das pessoas. Aí você se cuida, se cerca de cuidados aqui, o vizinho não tomou cuidado, o mosquito vem, em vez de picar ele que não tomou cuidado, vai infestar você aqui na sua casa. Aí pronto, vai infectar você. O que é que eu tenho mais? Campinense hoje completa 107 anos, é verdade. O Campinense Clube, né, parte social, criado, fundado em 1915, então 107 anos hoje. O Campinense Futebol, a parte esportiva, veio depois, mas o registro é válido. Vamos tomar um vinhozinho na Semana Santa, diz aqui o ouvinte. Muito obrigado. Pode tomar o seu vinho bem tranquilo aí, não sou chegado a vinho não, mas nada contra. Você toma vinho, eu tomo cerveja, minha verdinha, pronto. Tem gente, amigo Paulo, que não sabe nem o nome da rua onde mora. Eu conheço algumas pessoas que são assim, não sabem o nome da rua onde mora. Complicado, né? Aldo Cabral deixou a UBEMA, volta à Câmara e com isso Pimentel Filho deixa de ser vereador. Olha, Pimentel Filho é suplente. Ele assumiu porque o Aldo foi para a UBEMA. Se o Aldo volta, Pimentel retorna à condição de suplente. É assim, mas quando o sujeito não consegue se eleger, fica na dependência de uma licença de alguém do seu grupo político. Paulo, você compra ovos de Páscoa? Meu amigo, os caras exploram demais nesse tempo. Tem gente que dá R$80 no ovo de Páscoa, R$100, mas nem morto. Eu compro um chocolatezinho, uma barra de chocolate quando eu quero e acabou a história. Agora comprar ovo de Páscoa, dinheiro do mundo todo, nem pensar. Estou fora. 7:30. E os índios? O que é que você acha dos índios que estão em Brasília? Eu não acho nada. Eu só acho o seguinte: os índios brasileiros hoje são muito mais sabidos do que os chamados civilizados. Índio é muito mais esperto do que eu e você, sabia? Porque lá na Amazônia, eu tenho colegas que moram no estado do Amazonas e moram na região norte do Pará, no Amapá, Roraima, Rondônia, Acre. E o que esse pessoal me conta é o seguinte, é que, meus amigos, os índios negociam com garimpeiros, madeireiros, ou seja, tem a reserva indígena, aí o madeireiro vai lá, negocia com o cacique para explorar a madeira, paga ao cacique, uma caminhonete S10, uma Nissan Frontier,
uma Ranger da Ford, diz que é assim, fora dinheiro. Aí o índio deixa o madeireiro chegar lá e desmatar, na área de reserva que pertence ao índio, quer dizer, é da União Federal, mas o usufruto está com os índios ali. Aí chega o garimpeiro, é a mesma coisa, o índio aprendeu, vira o malandro, aprendeu a negociar com o garimpeiro, aí deixa o garimpeiro desgraçar o rio, destroçar tudo, e pegando o dinheirão. Quando o governo vai, ou a Polícia Federal vai, ou o Exército, as Forças Armadas, os índios ficam com raiva do governo, quer não, ele quer negociar direto com o garimpeiro. Então, para mim, índio no Brasil hoje, com as raras exceções que deve haver, é malandragem. Malandragem pura e simples. O que é que eu tenho mais aqui? Batista Paiva, Wilson Siqueira, obrigado também pela audiência. O que é que tem aqui? Não é outra coisa não, viu, Wilson? Meu amigo Pedro Paulo Dentista, uma sugestão, provei, viu, Pedro Paulo? Provei, é interessante. Não é igual não, mas é um genérico bem parecido. E igual mesmo não tem não, viu? Só tem ela. São 7h33, 19 horas e 33 minutos na Paraíba. Tenho eu a impressão que chegou a hora, minha amiga Geovita, de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha religiosamente o nosso programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra terça-feira com a data de 12 de abril de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Esse é o dia número 102 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 263 dias, 263, para que o ano de 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. O Ivandro Lima faz só uma brincadeira aqui comigo, ele pergunta se eu vou para namoradrilha com Bel Marx. Meu amigo, se dependesse de mim, Bel Marx não ganhava um centavo com aquelas músicas dele. Não tem uma que me agrade, mas é questão de gosto apenas. Quem gosta, compra, paga caro e vai, e eu não tenho nada contra. Eu apenas não curto aquele estilo musical. Que façam bom proveito. Então, minha gente, vem aí a seleção musical da Camisa 10, como sempre feita no capricho, para que a gente possa curtir canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. E eu marco encontro com vocês amanhã, na hora do almoço, ao meio-dia, na Rede Ita, canal 18.1 em Campina, no bate-papo sobre política, e depois às 18 horas eu quero estar de volta em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção.